Boa noite, meus amados irmãos. Finalmente chegamos ao último dia do ano de 2020 e nesta noite, neste último dia do ano, nós vamos fazer a nossa reflexão de fechamento, né? Fechado para balanço, para avaliação. Então, eu gostaria de convidar você para orar, falar com Deus e logo a seguir nós vamos ler o texto bíblico para a nossa reflexão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu chegar ao último dia do ano de 2020 e te pedimos que o Senhor nos acrescente a bênção de adentrarmos o primeiro dia do ano de 2021 e podemos então iniciar uma nova jornada na certeza de que a mão do Senhor vai nos assistir, vai nos acompanhar, a presença do Senhor vai estar conosco para nos trazer discernimentos, para nos ajudar a fazermos planejamentos e a podermos participar e caminhar durante toda a trajetória de 2021 de acordo com a tua vontade. Obrigado por tudo e te pedimos que o Senhor nos fale ao coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, fim de ano, momento de nos reavaliarmos. E eu quero ler com você a expressão da palavra de Deus, que foi o texto que nós utilizamos no ano de 2020 para que se tornasse divisa, nos acompanhasse, nos estimulasse na trajetória deste ano que se finda hoje. Lá está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Na verdade, o 58 é o texto básico, mas o 57 é aquele que faz um complemento, ou ele nos mostra a razão do versículo 58 ser desafiador para nós. Então, leiamos, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão. Então eu quero convidar você para pensar comigo da seguinte forma: é momento de avaliação, de nos reavaliarmos. Isso é importante para que nós saibamos como prosseguir daqui para frente a nossa jornada, a nossa caminhada. Nós tivemos a oportunidade de termos um ano inteiro pela frente para produzirmos alguma coisa, para planejarmos nossos sucessos, nossos alvos, nossas metas, as nossas dificuldades e encontrarmos a forma de superar uma a uma. É óbvio que alguns obstáculos, algumas dificuldades, elas surgiram lá atrás, no começo do ano, e aí nós tivemos um tempo mais amplo para pensarmos, meditarmos e tomarmos novos posicionamentos. Outros vieram no meio do ano, e aí nós já não tínhamos tanto tempo assim, mas ainda tínhamos uma sobra para podermos reavaliar e descobrir aonde foi que tropeçamos ou aonde foi que surgiram dificuldades e que não conseguimos superá-las. E outras barreiras, outras dificuldades surgiram agora no final deste ano. E para a gente, então, fica até quase que impossível solucioná-las. Mas, por outro lado, temos uma grande realidade. Temos a esperança do novo ano, que já está quase despontando. E na chegada do novo ano, nós podemos, então, encontrar uma forma de fazer novos alvos, traçarmos metas e rumos para conseguirmos superar estes obstáculos que surgiram no final do ano ou alguns que ficaram insuperáveis durante o ano. É bem verdade que alguns deles nós não devemos nem mexer com eles. Por quê? Porque se nós não temos solução para eles, vamos deixar que o tempo nos ajude a dizer o que fazer com esses obstáculos. Isso é prudente, isso é importante
porque isso nos ajuda a não perdermos o rumo nem a direção da nossa jornada. E a palavra de Deus nos traz recomendações a respeito desta reflexão que estamos fazendo. Primeiro, ela diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar das muitas lutas tidas, veja bem, acho que no mundo todo o grande obstáculo que surgiu em todas as áreas de realizações na vida profissional, familiar, na vida social, enfim, em todas as áreas da vida, foi a pandemia. A pandemia fez nos mudar a forma de encarar a vida, fez nos mudar a forma de viver a vida, fez nos olhar com muito mais preocupação para o nosso dia a dia e para o futuro nosso. Até porque, com a chegada da pandemia, houve uma incerteza que ainda perdura, não com tanta intensidade, mas com a mesma preocupação, de que a gente não sabe se vai conseguir vencer a enfermidade, se ela nos atingir, e não sabemos o que fazer, porque cada um reage de uma maneira diferente. Mas nos ensinou a olharmos a vida de maneira diferente e colocarmos a nossa perspectiva naquilo que é verdadeiro e que aprendemos lá de trás do nosso passado, na nossa infância. Confiar em Deus. E é por isso que esse texto ele é importantíssimo para nós, porque Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Se chegamos até aqui hoje, dia 31, já quase no terminar do dia, porque nós estamos realizando este culto e esta reflexão, né, chamada hoje o culto da virada, então nós podemos entender que se chegamos até aqui, foi graças a Deus. Se fosse por nós mesmos, nós não teríamos conseguido superar as dificuldades e as barreiras. Nós teríamos tomado posições diferentes, mas até na hora que nós encontramos dificuldades que achávamos que não conseguiríamos superar, Deus se fez presente, porque isso é promessa dele. O Senhor Jesus, ao ascender aos céus, ao subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias. Ele não excluiu um diazinho, mas diz todos os dias até a consumação dos séculos. E esta presença de Deus, perceptível de uma maneira muito intensa, muito grandiosa, ou na quietude do próprio Deus, ela se fez sentir e nos permitir caminhar e perceber que vencemos e vencemos. Já percebeu que algumas vezes a gente faz um esforço muito grande e quando a gente chega ao final daquele objetivo, daquele esforço, digamos assim, no meu caso, de manhã cedo, todas as manhãs, eu tento caminhar. E por causa das minhas limitações e debilitações, quando eu chego em casa, eu chego um bagaço. As pernas parece que não tem mais forças para nada. Mas eu respiro aliviado, porque eu conseguir atingir uma meta. O alvo da distância já foi aumentado um pouquinho. E aí cheguei mais cansado, mais exaurido, mais exausto em casa, mas consegui vencer, cansado, combalido, caído, mas cheguei feliz da vida, porque estou aumentando a minha capacidade de superação, de avançar e de chegar aonde está proposto. E isso só com a ajuda de Deus, porque no limite das forças tem momento que você para. Eu tive momentos no início da minha caminhada, recaminhada, agora neste final de ano, que eu tive que assentar no meio do caminho e ficar esperando condições para retornar a casa. Agora não, eu estou indo e vindo sem precisar parar. Por quê? Graças a Deus. O Senhor foi comigo nos momentos mais difíceis
está indo comigo e me faz chegar feliz em casa, apesar das dores, apesar das dificuldades e quase que das impossibilidades. Chego feliz. É isso que Paulo está dizendo. Graças a Deus que nos dá a vitória. A gente tem que entender que a vitória é até mesmo nas dificuldades que nós conseguimos superá-las para chegar aonde precisamos chegar. E nós precisamos chegar ao final de um dia, ao final de uma semana, ao final de um mês, ao final de um ano. Nós precisamos chegar na certeza que sozinhos nós ficaríamos prostrados e caídos. Mas com Deus conosco, nós somos mais do que vencedores. Então, o apóstolo Paulo vem para nós com este brado de alívio e de vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. E eu gostaria que você, hoje, no fechamento, no balanço deste ano de 2020, apesar de termos sido condicionados a vivermos de formas diferentes, limitadíssimos, afastados daqueles que nós mais amamos e gostamos, distanciados dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, distanciados da igreja por necessidades, não porque fizemos a escolha de distanciarmos, mas descobrimos que o Emanuel, o Deus conosco, ele se fez e se faz presente em qualquer situação, em qualquer circunstância, graças a Deus. Então, esta é a motivação do apóstolo Paulo. Graças a Deus, graças a Deus. E é importante que agora, neste finalzinho de ano, no apagar das luzes, você possa dizer, graças a Deus, sobrevivi, graças a Deus, venci, graças a Deus, superei as dificuldades, graças a Deus, estou renovando as minhas forças e graças a Deus, porque posso continuar a jornada da minha vida. Então, veja como é importante esta afirmação do apóstolo Paulo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a reflexão, Paulo nos chama a pensarmos de uma forma, depois de darmos graças ao Senhor, de uma forma muito objetiva, reanimadora e que nos permite avançar. Ele disse assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, depois que Paulo se reavalia e pode dizer, graças a Deus que me dá a vitória, em toda a batalha eu vou vencer, eu sou um vencedor, eu estou vencendo, mas ele nos dá dois elementos importantes para que nós possamos conquistar vitórias. Quais são esses dois elementos? Ele diz, sede firmes e constantes. Ser firme e ser constantes. Para ser firme, às vezes, para que uma peça fique firme, é preciso ela levar pancada na cabeça para ela ficar estruturada. Você vai fazer uma obra, você vai cavar, você vai colocar a madeira ali, ou seja lá o que for, para fazer as bases, e você tem que colocar, você tem que abrir um buraco, você tem que colocar a peça ali, você tem que bater bem para que ela se encaixe, fique bem no prumo, certinho, aí depois você vai cobrir ali, firmar mais ainda o local, aí sim é que você vai começar a levantar as paredes, a colocar uma laje ou um telhado, vai colocar um peso maior sobre ela, a fim de que você fique confortável e fique em paz. Isso é firmeza. Para ficarmos firmes, às vezes nós apanhamos da vida. Para ficarmos firmes, às vezes nós temos que cavar, abrir buracos, e abrir buracos na nossa existência não é bom, porque nós vivemos confortáveis e achamos que não há necessidade, não há espaço para abrir buracos na nossa vida. Mas é a vida é feito disso. Então, Paulo diz
para que a gente consiga vencer e ter a vitória do nosso Deus em nós, sobre nós e conosco, é preciso que fiquemos firmes. Sabe, algumas coisas que aconteceram nessa pandemia, por exemplo, veio para nos formatar de uma maneira que ficássemos mais fortes para enfrentar a pandemia e pudéssemos prosseguir nas nossas atividades, nos nossos trabalhos e conseguimos granjear o pão nosso de cada dia, enfim, de mantermos a nossa vida em ação. Então, nós tivemos que apanhar, tivemos que fazer rasgos profundos em nossa vida para nos reajustarmos positivamente nessa nova jornada. Até mesmo a Igreja do Senhor Jesus teve que se ajustar aos protocolos que foram inseridos para que pudéssemos reunir com segurança. Todos nós, a sua família, a minha família, eu e você, tivemos que nos ajustar ou reajustar a estes protocolos, a fim de que pudéssemos ser achados em condições de vencer e de andarmos com tranquilidade e podermos realizar os nossos objetivos. Paulo disse, sede firmes, sede firmes. Então vamos entender uma coisa, tudo que passamos neste ano pode contribuir para que nós realizemos o ano de 2021 com mais segurança, com mais firmeza, com capacidade de suportar as lutas, as batalhas e as adversidades que enfrentaremos. Talvez algumas delas sejam maiores do que estas que enfrentamos em 2020. Mas se forem maiores, nós já nos preparamos com estas que estão ficando para trás. A segunda palavra que Paulo usa é sede firmes e constantes. Esta aqui eu acho que é a chave da vitória. Constante é ser persistente, é insistir, é não jogar a toalha, é não desistir. E Paulo diz aqui que aonde nós devemos ser constantes é na graça de Deus. Lembra do verso anterior? Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus. Quando nós ficamos constantes, determinados em ficarmos seguros na graça de Deus, nós vamos também permanecer firmes e nós vamos ter forças para ficarmos constantes na realização dos objetivos que temos determinados para a nossa vida. Eu e você precisamos ser mais constantes. Temos visto algumas pessoas desistindo da vida, temos visto algumas pessoas desistindo da vida cristã, da vida espiritual, da vida social, da vida familiar, da vida trabalhista, de todas as áreas, porque não são constantes. Ou seja, elas não determinam que elas são vencedoras e vão vencer. Ser vencedor e vencer é você ter a sua mente equilibrada, é ter a sua vida equilibrada em Cristo Jesus, para que você possa todos os dias, ultrapassar as adversidades. Até aquele dia que nós vamos subir para o céu. Né? Aí sim, lá será definitivo, permanente e será somente de vitórias, de alegria e de paz. Então, Paulo nos diz, sede firmes e constantes. Não jogue a toalha, não pule fora do barco, não saia do barco. Entregue a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Quando há tempestade no mar, como aconteceu quando os discípulos saíram e Jesus mandou que eles fossem à frente, atravessassem o mar, que ele iria logo a seguir, e houve a tempestade, Jesus aparece lá no mar, eles ficam assustados. Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir ter contigo. Jesus disse, vem. Quando você olha para Jesus e confia na graça de Deus, nenhum obstáculo vai impedir de você superar. E Pedro estava diante de um obstáculo difícil. E como é que pode alguém andar sobre o mar? Quem pode? Jesus podia. Ele é o Emanuel, o Filho de Deus. E ele é aquele que disse, todo poder me é dado no céu e na terra.
Ele podia, mas Pedro não. Pedro era um homem comum como nós. Mas Pedro foi. Jesus disse, bem, e Pedro foi. Enquanto Pedro estava debaixo da graça, olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. A hora que ele sentiu o vento ao redor dele, a hora que ele sentiu a água, e a hora que ele olhou para si mesmo, talvez até um pouquinho de orgulho, né? Quem sabe, ele começou a afundar. Ele percebeu que a água é leve. E ele começou a afundar. E aí, meu amigo, ele clamou, Senhor, socorre-me! Porque ele viu que ele ia morrer ali. Jesus segura nas suas mãos, o levanta. Quando nós estamos constantes no Senhor, nós vamos ter dificuldades, podemos até afundar um pouco, mas a mão de Jesus estará estendida para nos segurar. Naquele outro episódio, eu juntei 2 episódios, o primeiro em que a tempestade batia sobre o barco, Jesus estava dormindo. Jesus dormia. E aí os discípulos, depois que tentaram tudo para solucionar o problema do barco, e o barco não afundar, mas a água estava entrando muito, eles acordaram Jesus e disseram, mestre, estamos morrendo, não se te dá que morramos? Aí o Senhor Jesus disse, homens de pouca fé. E Jesus, então, não, a Bíblia não disse se Jesus ficou em pé, ou assentado, ou mesmo deitado como estava, mas apenas Jesus disse para o mar, aquieta-te. Ele acalmou a tempestade. Aliás, Jesus não precisava nem ficar em pé, porque todas as coisas obedecem à direção de Deus. Que coisa linda! O mar está batendo pesado, você pode ter feito tudo, mas a água vai continuar entrando. Mas se você ficar firme e constante, você clamar, o Senhor vai acalmar o mar e vai trazer a vitória. Então, o que eu quero lhe dizer nesta noite? Temos desafios pela frente, muitos. Estamos enfrentando alguns desafios, até alguns furacões para algumas pessoas. Mas uma coisa é certa, a vitória para nós, graças a Deus em Cristo Jesus. Há uma determinação do Senhor para nós permanecermos firmes, não sair de onde o nosso Deus nos tem colocado, permanecer constante, fazendo a vontade do Senhor. E aí, Paulo nos dá um diagnóstico maravilhoso. Qual é? Ele diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Quem fica firme e constante em Deus vai viver em abundância. Vai ter abundância de alegria, vai ter abundância de paz, vai ter abundância de realizações, vai ter abundância de afeto, de amor. Enfim, nada vai lhe faltar. Todas as suas necessidades serão supridas. E ele diz abundante, só que ele diz aonde? Na obra do Senhor. Na obra do Senhor significa que onde você estiver, você precisa entender que você é uma testemunha de Deus. Você precisa mostrar aos outros que aonde você está, como você está, o que você é, o que você faz, é produto da presença e da realização de Deus. E, na verdade, quem tem que aparecer é a glória de Deus. E a última expressão de Paulo é sabendo que. O que significa que Paulo quer dizer com isso? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você estiver passando, não é em vão na sua vida. Não é em vão na sua vida. Deus não nos permite passar por nada que não possa contribuir para o melhor. O mesmo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido irmão, você que está participando desta reflexão comigo, pense nos conselhos de Paulo. Chegue agora agradecendo a Deus. Graças a Deus. Venci. Graças a Deus. Chegue diante de Deus, renovando os seus propósitos, dizendo, Senhor, eu vou ficar firme e vou ser constante, perseverante junto do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, dizendo que você vai colher frutos abundantes, positivos na sua vida.
e, acima de tudo, mostrar a você que todo o esforço que você impetrar para isto não será em vão no Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe o começo da sua nova jornada em Cristo Jesus. Amém.